Meus amados irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina dos anjos. Meus amados irmãos, na sua apostila, na página de número 2, nós temos aí, queridos, a origem, a natureza e a queda dos anjos. Então, querido, a origem dos anjos. Quando os anjos foram criados? Na verdade, meus amados irmãos, nós não temos assim uma referência que diz assim, os anjos foram criados nesse dia. Não, mas nós temos referências várias que nos dizem, nos falam dos exércitos celestiais, da criação dos exércitos celestiais. Quando Deus criou os anjos? Quando criou os seres espirituais. Isto está lá em Gênesis capítulo de número 2. Então vamos fazer a nossa leitura. Diz o texto: os anjos não existem desde a eternidade. Os anjos não existem desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento de sua criação. Neemias 9:6, Salmo 148:2 e Colossenses 1:16. A Bíblia não indica com precisão em que parte foram criados, mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra. Segundo podemos ver em Jó 38, 4-7, Gênesis 1:1 e Gênesis 2:1. Não podemos também definir número, mas sabemos que em exército compreende grande quantidade, uma legião. Compreende um número grandioso. Daniel 7:10, Mateus 26:53 e Hebreus 12:22. Deus certamente criou todos de uma só vez, pois os anjos não têm capacidade de propagar-se como o homem tem. Mateus 22:30. Então, meus amados irmãos, com isso nós entendemos basicamente, quando os anjos foram criados. Na verdade, eles não são eternos, porque são criaturas. Foram criados pelo grande Deus. Então, meus amados irmãos, porém, nós vemos que nós conhecemos a história de Lúcifer, né? O anjo que Deus coloca no Jardim do Éden, e ele faz uma conspiração contra o Senhor. Porém, meus amados irmãos, a terça parte dos anjos foram com ele, ouviram a sua voz, ouviram o seu peixe podre, podemos por assim dizer. Porém, queridos, nessa legião, nessa miríade que Deus coloca, Deus faz, Deus cria, Deus não colocou nenhum a mais, nenhum anjo a mais, porque Deus tem compromisso com os fiéis. E ouça bem, toda sua criatura, ela é provada. E também os anjos foram provados na sua fidelidade, porque são seres morais. Então, querido, nós vemos várias referências, vou ler aqui uma referência que está lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva todos com vida
e o exército do céu te adora. Irmãos, esta expressão exército do céu, meus amados irmãos, na verdade é uma referência, é uma alusão aos anjos. Então, meus amados e queridos irmãos, sim, nessa introdução nós vamos ver que os anjos foram criados. Continuando, a palavra original corresponde no grego a angelos. É usado tanto para mensageiros humanos, está lá em 1 Reis 19:2, Lucas 7:24 e Lucas 9:52. Quanto divino. Ou seja, queridos, o termo anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Então, podemos assim dizer que os anjos são mensageiros do Senhor, nosso Deus. Continuando, meus amados irmãos, aqui na página 2, nós vemos expressões usadas para se referir aos anjos. Queridos, nós só vemos assim referência, conhecemos a palavra anjo, 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 anjo. Então, nós já vimos lá em Neemias, né, uma referência, que quando a Bíblia fala de anjos, pode se expressar de várias maneiras. Exércitos de Deus, exércitos celestiais, seus exércitos. Mas também podemos, queridos, ver termos como filhos de Elohim, Deus, né? Filho de Elohim, e temos aí as referências: santos, vigias, espíritos, principados, poderes, tronos, dominações e autoridades. E arcanjos, né? Arcanjos. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que anjos têm várias expressões que nós encontramos na Bíblia, referências, expressões, né, que nós podemos assim ver na Bíblia se referindo a anjos. Por isso que nós estamos estudando hermenêutica, justamente para nós, quando lermos um texto bíblico, nós verificarmos esta referência. Significa o quê, né? O que diz esta palavra dentro do contexto bíblico? Então, meus amados irmãos, estamos aí, temos esta referência. Vamos continuar, queridos, passando para a página 3. Coletivos usados para os anjos: congregação e assembleia, está lá no Salmo 89, 6-7. Hostes, Senhor das hostes, nós temos várias referências. Queridos, nós temos o defeito, o erro de dizer que principados, potestades são só do demônios. Não, irmãos. Nós temos os anjos do mal e os anjos do bem. Então, queridos, nós temos que ter o cuidado de, quando estivermos lendo o texto bíblico, verificar se aquela referência alusiva à potestade é do bem ou do mal, porque os anjos do Senhor também são tidos como potestades, como congregação, como assembleias, né? Então, queridos, são coletivos designados a anjos, os poderes celestiais, poderes, nós vamos achar assim, poderes, enfim, queridos, nós precisamos perceber, considerar
como está esta referência dentro do texto bíblico. Continuando. Testemunhos à origem e existência dos anjos. Queridos, vários personagens bíblicos fizeram referência aos anjos. Nós temos aí o próprio Cristo comprovou a existência dos anjos, João 1:51. O apóstolo Paulo também testemunhou, Gálatas 1:8. O próprio Salomão falou com anjos, Mateus 4:6. E o apóstolo João falou mais de 60 vezes no livro de Apocalipse, Apocalipse 1:1. Queridos, anjos então foram comprovados pelos escritores da Bíblia e pelo próprio Jesus Cristo como sendo reais, apesar de toda a confusão de todos os tempos. Não podemos negligenciarmos esta grande doutrina, angelologia. Então, queridos, vamos parar esse vídeo por aqui para poder não ficar tão grande. Porém, nós estaremos dando continuidade à nossa aula aqui da onde paramos.